Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs ouvintes do Evangelho de Cada Dia. A palavra de Deus que hoje nos é proclamada nos coloca diante de uma pergunta decisiva: por que buscamos Jesus? Poderíamos até mesmo nos perguntar no singular: por que eu sigo Jesus? Por que eu busco Jesus? Estamos na terceira semana do tempo pascal e a Igreja insiste em nos fazer contemplar não apenas o Cristo ressuscitado, mas também o sentido da nossa fé nele. A multidão do Evangelho atravessa o mar à procura de Jesus. Um gesto aparentemente bonito, mas que o próprio Senhor desmascara. Vós me procurais porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Essa palavra ecoa com força também hoje. Quantas vezes nossa relação com Deus se torna interesseira? Quantas vezes rezamos apenas quando precisamos de algo? Quantas vezes buscamos Jesus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar? Cristo não rejeita a multidão. Ele a educa. Ele eleva o coração humano. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Aqui, irmãos, entramos no coração do mistério pascal, porque o Cristo ressuscitado não veio apenas para resolver problemas temporais. Ele veio nos dar a vida eterna. O pão que sacia o corpo, ele realmente é necessário, mas não suficiente. O ser humano tem uma fome mais profunda, fome de sentido, fome de Deus, fome de eternidade. E essa fome só pode ser saciada por Cristo. Neste tempo pascal, somos chamados a redescobrir que Jesus está vivo, e vivo não apenas como memória, mas como presença real, especialmente na Eucaristia. Ele continua a nos alimentar com o pão que não perece. Mas a multidão faz uma pergunta que também é nossa: o que devemos fazer? De repente, eles esperavam uma lista de regras, práticas, sacrifícios, mas Jesus responde de forma desconcertante: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Crer, eis a obra.
Mas não uma fé superficial, não uma fé de conveniência, não uma fé que depende de milagres visíveis. A fé verdadeira é a adesão total a Cristo. É confiar mesmo sem ver. É permanecer mesmo na noite. É amar mesmo quando não há recompensas imediatas. A fé pascal é essa: crer no ressuscitado e viver como ressuscitados. Meus irmãos e minhas irmãs, há um risco muito atual: transformar a religião em um mercado espiritual, onde Deus se torna um meio para alcançar conforto, sucesso, aplausos ou soluções rápidas. Mas Cristo nos chama a algo infinitamente maior, uma relação de amor, de entrega, de transformação interior. Ele não quer apenas resolver a nossa vida, Ele quer ser a nossa vida. E isso exige conversão. Exige sair da lógica do pão que perece, das seguranças passageiras, dos apegos, das ilusões e entrar na lógica do reino, onde o essencial é invisível, mas é eterno. Neste tempo pascal, somos convidados a dar esse passo. A multidão atravessou o mar, mas será que atravessou o coração? Nós também viemos à igreja, participamos da comunidade, vamos a encontros, retiros, mas será que realmente encontramos Cristo? Será que nossa fé amadureceu? Tem amadurecido? Ou ainda buscamos apenas milagres e consolos? Hoje o Senhor nos convida a uma fé mais profunda, uma fé que se alimenta da palavra, uma fé que se fortalece na Eucaristia, uma fé que se traduz em vida nova. Porque quem encontra verdadeiramente o Cristo ressuscitado não vive mais como antes. Que nesta terceira semana da Páscoa possamos renovar nossa fé, não buscando apenas o que Deus pode nos dar, mas buscando o próprio Deus e descobrindo que Ele é o único alimento que realmente sacia, o único bem que verdadeiramente importa. Rezemos assim: Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, purificai nossas intenções e convertei nosso coração. Livrai-nos de uma fé interesseira e ensinai-nos a buscar-vos por aquilo que sois. Aumentai em nós a fé verdadeira, para que, crendo em vós, tenhamos a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.